Olá, eu sou Rose Argolo. Estamos dando início à nossa segunda aula do projeto Meu Bom Doce 2. Começaremos pela cocada de mamão. 500 gramas de açúcar, 250 gramas de coco seco ralado e 250 gramas de mamão verde ralado e escaldado na água fervente. Então, pessoal, vamos dar início à nossa cocada de mamão. Eu vou colocar aqui na minha panela meio quilo de açúcar, 250 gramas de coco ralado. Pode ser o coco seco ou coco seco fresco ou pode ser o coco industrializado que é vendido nos mercados. E aqui 250 gramas de mamão ralado e escaldado. Nós vamos misturar bem esses ingredientes. O mamão vai soltar um líquido, então é esse líquido que vai dar a liga para nossa cocada, tá? Por isso não precisamos acrescentar absolutamente nada aqui, a não ser esses 3 ingredientes. Depois desses ingredientes bem misturados, levaremos a panela ao fogo e vamos dar continuidade à nossa receita. Estamos dando início ao processo do cozimento da nossa cocada em fogo baixo, sempre mexendo com muita paciência. Eu costumo fazer cocada no fogão a lenha, porém, para a gravação das aulas, eu preferi fazer no fogãozinho a gás que a gente tem aqui para as nossas emergências, mas normalmente trabalho no fogão a lenha. No fogão a gás, talvez o ponto a gente até consiga um pouco mais rápido do que no fogão a lenha. E a depender da temperatura do fogão a lenha, pode ser que demore um pouquinho mais. Então esse é o nosso processo de cozimento aqui da nossa cocada, até que ela atinja o ponto desejado. Notem que já está soltando líquido, ó. Então a nossa cocada vai dar ponto quando todo esse líquido desaparecer. Demora um pouquinho, mas sai. Demora um pouquinho, mas o resultado é bem satisfatório. Nossa cocada já está aqui no processo de cozimento, soltando bastante líquido. Está iniciando o cozimento do mamão. É importante ir mexendo para que ela cozinhe por igual, não corra risco de queimar. Olha só, pessoal, nossa cocada já está começando a secar o líquido. Já está dando sinais de que vai começar a dar ponto daqui a pouquinho. Vou trazer para vocês como é que a gente faz para ver o ponto da nossa cocada. Olha só, nossa cocada já está secando todo o líquido que formou aqui do açúcar, do mamão. Vou mostrar a vocês como é que a gente faz para ver o ponto da nossa cocada, se ela já está no ponto de deitar na pedra ou ainda não. Para saber o ponto da nossa cocada, a gente pega uma pequena quantidade,
coloca numa vasilha de vidro, numa travessinha ou num pires e vamos massagear essa cocada, trabalhar essa cocada para ver se ela vai açucarar e dar ponto de corte. Para quem gosta de uma cocada cremosa, ela já tá no ponto, já pode deixar assim, ó, para comer cocada de colher, já estaria no ponto. Mas no nosso caso aqui, vamos fazer cocada de corte. Então, ela tá na textura perfeita para cocada de colher. Ainda não tá no ponto de corte. Então, eu vou devolver minha cocada aqui na panela. E vamos continuar mexendo para adquirir o ponto correto que a gente precisa para cortar. Olha só, pessoal, a gente sabe que a nossa cocada vai dar ponto quando você começa a trabalhar ela na colher e ela começa a ficar com aspecto açucarado, ó. Então aqui, ó, ela ainda tá quente, mas você já tá começando a perceber que quando ela esfriar, ela vai dar ponto de corte. Então agora é o momento da gente continuar aqui com bastante atenção na nossa panela, ó. Para não perder o ponto. Agora é chegado o momento em que vamos colocar nossa cocada na pedra. Solta da panela com bastante facilidade. E aí aqui vamos trabalhar essa cocada para que ela termine de secar na pedra. Quanto mais você abrir aqui, mais rendimento você vai ter, porém ela vai ficar mais fininha. Aí é uma questão de gosto, né? Se você gosta da sua cocada, fininha ou mais grossinha. Então aqui, como nossa cocada é artesanal, nós não temos assim nenhum utensílio que vai fazer a gente fazer um padrão, né? Manter um padrão. Mas o bom do trabalho artesanal é justamente esse, né? Saber que é um trabalho que é feito manual, né? Com muito cuidado, muita dedicação. Então, conseguimos aqui o ponto da nossa cocada de mamão. Vamos aguardar que ela esfrie um pouquinho. Quando ela estiver morna, faremos o corte. Vamos dar início ao corte aqui da nossa cocada. A faca é preciso que esteja molhada, tá? Para que a gente consiga fazer o corte da maneira certa. Então eu tenho aqui um copo com água, onde eu vou passando a minha faca. E assim, vou definindo o tamanho da minha cocada. Nesse momento, é o momento que eu vou definir o tamanho de minha cocada. Então, vai depender das minhas vendas, né? Como é que eu vou fazer a venda dessa cocada. Eu vou cortar aqui em tamanhos menores, de quadradinho, né? Para vender no pote, e vou cortar no tamanho para vender de forma individual. Mas para fazer a demonstração, né? Quando a gente for fazer a embalagem da nossa cocada, então a gente vai ter os cortes necessários para mostrar as embalagens que a gente pode vender nossa cocada. Ela ainda tá um pouquinho mole, mas é interessante que se faça esse corte,
porque depois de seca fica mais difícil de fazer. Então a gente já começa a cortar com ela ainda molinha. Ela vai secar aí na nossa tábua, na nossa pedra, né? Então quando ela secar, ela já vai estar com os cortes definidos. E assim vamos finalizando o corte da nossa cocada de mamão, em vários tamanhos. Vamos aguardar que ela seque, para depois, então, na nossa próxima aula, fazermos a embalagem dessas cocadas. Estamos finalizando aqui o corte da nossa cocada de mamão e vamos dar início à nossa próxima receita, que será a cocada de abóbora. Aqui no final do corte, essas rebarbas que ficam, pedacinhos de cocada, são aproveitados até o final. Como ela ainda tá cremosa, né? Ainda tá quente, a gente consegue moldar, né? Até o último pedacinho, para ter aproveitamento total dessa massa. Estamos iniciando aqui a produção da nossa cocada de abóbora. Na panela eu tenho açúcar, coco e abóbora amassada e cozida nas medidas já mencionadas na nossa receita. Esse vídeo está em modo acelerado para que a nossa aula não fique muito longa, né? Já foi mostrado passo a passo na nossa cocada de mamão. É mais ou menos a mesma coisa, né? A gente vai deixar no fogo baixo, mexendo sempre, até conseguir obter o ponto de cocada. A cocada de abóbora, ela solta um pouco mais de água, né? Pelo motivo da abóbora estar cozida. Mas é muito fácil, né? Dar o ponto da cocada. Não demora muito, não. É ter paciência, tomar cuidado para não deixar o fogo muito alto, para que não queime, né? O fundo da nossa panela. Por isso que é importante ser uma panela grossa. E se for uma panela de alumínio fino, ela acaba queimando o fundo. Aqui estamos quase conseguindo o ponto da nossa cocada. Repare que ela está soltando o fundo da panela, né? Eu já consigo ver o fundo da panela, então eu estou fazendo o teste aqui no meu recipiente, esfriando a cocada.
Aqui já estamos quase no final. Já dá para ver nitidamente o ponto da cocada toda solta do fundo da panela. Agora é fazer novamente o teste e levar essa cocada para nossa pedra. Teste feito, cocada já no ponto. Vamos colocar na nossa pedra para fazer o corte. Então, pessoal, nossa cocada já tá morninha, bem durinha, ó. E nós vamos fazer o corte dessa cocada agora. Com a minha faca molhada. Eu esperei ela ficar bem durinha para mostrar para vocês a diferença da textura daquela de mamão que nós fizemos. Então agora eu vou cortar aqui da mesma forma que eu cortei a outra, porém em tamanhos diferentes, para que vocês tenham noção na hora da nossa aula da embalagem, como é que a gente vai fazer. Olha só a textura dessa cocada. Sequinha por fora e cremosa por dentro. Ela tá tão sequinha que essa já não é nem necessário molhar a faca. Cortei de tamanhos diferentes, propositalmente, para no momento da gente fazer a embalagem, mostrar várias formas de embalar, tá? Nós temos aqui 3 tamanhos diferentes. Essa rebarba eu vou cortar de quadradinho. Esses cantinhos da cocada, depois a gente vai separar para deixar de degustação. Essa quebradinha também. Essa pontinha eu também vou cortar porque ela ficou muito fininha.
Então aqui nós temos 3 tamanhos de cocada de abóbora. Concluímos aqui a fabricação da nossa cocada de abóbora. Pessoal, vamos adicionar aqui na nossa panela o açúcar, 500 gramas de açúcar e 500 gramas de coco verde ralado. Para essa cocada são apenas esses 2 ingredientes, coco e açúcar. Se fosse o coco seco ou o coco industrializado, iríamos incluir leite de coco. Mas como aqui é coco verde, ó, ele já tem líquido suficiente para dissolver o açúcar e se misturar nesse coco para formar a cocada. Então não precisamos acrescentar líquido nenhum aqui. Depois de bem misturado, vamos acender o fogo. O fogo já está aceso, no fogo baixo. E vamos mexendo sempre com muito cuidado para não mudar a cor da nossa cocada branca. Repare que vai ficar bem líquido, mas é assim mesmo, tá? Parece que não vai dar certo, mas no final vai dar tudo certo. A cocada fica muito saborosa.
Aqui já atingimos o ponto da nossa cocada de coco verde. Já fazendo o teste, esfriando a cocada. Vamos deitar nossa cocada na pedra. Aguardar que ela fique morna para fazer os cortes. Nesse momento é a hora que você decide a espessura da sua cocada. Se você gosta dela mais fininha ou mais grossa, né? Assim que ela estiver morna, você já inicia o corte para cortar com facilidade. Ela já tá bem seca. Assim como fizemos nas outras, vamos cortar em vários pedaços maiores para depois a gente demonstrar como vão ficar nossas embalagens. Finalizamos aqui o corte da nossa cocada de coco verde. É uma cocada muito saborosa, como eu já falei, e uma das mais vendidas. Bem, pessoal, chegamos ao final de nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a produção de cocadas artesanais. Na nossa próxima aula falaremos sobre estratégias de vendas, embalagens e custos das cocadas produzidas durante o nosso projeto. Se você ainda não curtiu o nosso canal, faça isso. Curte e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que isso ajuda muito o nosso canal. Até a nossa próxima aula. Tchau, um beijo!